está sonhando aí com esses 129 milhões de reais. Walter George, para além dos memes, voltando aqui à nossa discussão sobre esse caso em si, você concorda que, de fato, o STF concentrou muito poder político e é exatamente por ter tanto poder que alguns ramos aí da nossa sociedade, alguns ramos da economia acabam, de alguma forma, se aproximando demais dos nossos ministros? Sua opinião. Bom, só reforçando um pouco o que disse o professor Fábio, primeiro, a gente não está diante de um fenômeno novo, né? De repente surgiu agora essa situação porque o STF apoderou-se. Essa relação, digamos assim, às vezes complicada de pessoas do judiciário com setores da economia, inclusive, e da política, ela vem de muito tempo. E ela, quando a gente fala em código de conduta, não é código de conduta com relação ao que acontece hoje. É com relação ao que acontece historicamente, que precisa mesmo de uma regulação, né? Então, nesse contexto, é que reforçando também o que já disse o professor, muito dessas situações que envolvem o ministro Moraes tem um sentido mais político do que, quer dizer, querem fragilizar um ministro que nesse momento é indiretamente importante para o governo, porque, por exemplo, foi um ministro fundamental para esse trabalho de combate à, a tentativa de golpe de Estado. Quer dizer, não sei se com os perfis de ministros que a gente tem hoje no STF, se fosse outro ministro conduzindo esse processo que o ministro Alexandre de Moraes tem conduzido, eu não sei se a gente chegaria ao ponto que chegou hoje, né? Porque, claro, que é uma pessoa muito obstinada, isso aí é muito evidenciado, corajoso. Agora, do ponto de vista político, chega a ser engraçado essas chaves que fazem, porque tentam vincular o PT. Porque o ministro Alexandre de Moraes, a gente tem que também botar um pouco de contexto nas histórias, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele foi ministro da Justiça do governo Temer, que era acusado na época exatamente de ter sido resultado de um golpe contra o PT, né? Ele era antipetista. O ministro Alexandre de Moraes, quando foi indicado para o STF, ele teve uma resistência fortíssima da bancada do PT no Senado. Foi uma bancada que votou totalmente contra, articulou contra. Se dependesse dela, ele não seria ministro. Agora, as circunstâncias políticas e de tempo talvez geraram essa aproximação em função disso que o professor disse. O governo muito fragilizado diante do Congresso viu no fortalecimento do Supremo, e isso funcionou, uma forma de ele se proteger de alguns ataques que tem sofrido. Isso tem acontecido de fato. Agora, isso não torna o ministro Alexandre de Moraes impetista, absolutamente. E de outra parte, é preciso, de fato, ter cuidado com alguns desses crimes, porque não há crime nenhum até hoje é, confirmado ao ponto de você taxar como um dos posts diz, casal de criminosos. Você tem um contrato que, se confirmado, é um contrato complicado, no escritório da mulher e os filhos do Alexandre de Moraes com um banco que está aí em meio a um escândalo muito grande. E você tem uma matéria jornalística que diz que o ministro intercedeu em favor desse grupo. O ministro nega enfaticamente, e nega de maneira muito, no meu entender, na última nota, né, nega de maneira muito clara. Não houve nenhuma ligação minha, e houve duas reuniões com um grupo de pessoas nas quais se tratou da questão da lei Magnitsky, né? Então, eu acho que a gente tem, nesse momento, o ministro uma negativa muito clara, e você tem uma matéria jornalística de uma apuração de uma pessoa dizendo que ouviu de terceiros, que houve esses contatos, mas não tem crime nenhum configurado nesse momento diante da situação. Tem toda essa dúvida levantada. Agora, é esse contexto político, sem dúvida nenhuma, que eu acho que complica toda a situação com essas contradições, né? Você não tem. O Moraes não é exatamente, se a gente for ver a trajetória dele, inclusive na política, como secretário de Estado em São Paulo, e até chegar à condição de ministro do STF, foi sempre numa posição de antipetismo muito clara. É isso, muitos interesses